Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos nesse instante a 34ª reunião solene de 2025 da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de medalha Arautos da Paz a diversas personalidades, por proposição do vereador Carmo Luiz, do vereador Marrom Cunha e do ex-vereador Fernando Mendes. Convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o vereador Carmo Luiz. Convidamos também o presidente da administração da Congregação Cristã no Brasil, em Campinas, o senhor Marcelo Eduardo de Mendonça. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os nossos homenageados de hoje. Por favor, recebam o senhor Hildebrando Maciel, acompanhado de sua esposa, a senhora Maria Sebastiana. Recebam também o senhor Eli Maciel de Lima, acompanhado de sua esposa, a senhora Elizabeth. Recebam também o senhor Silvino Edson de Lima, acompanhado de sua esposa, a senhora Rosa Maria. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Carmo Luiz para declarar aberta esta reunião solene. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos com a santa paz de Deus. Antes de abrir, eu quero dizer, é uma das reuniões mais importantes que eu estou presidindo em toda a minha vida. É esta reunião de hoje. Eu já presidi a comissão de legalidade, eu já presidi tantas comissões nessa casa. Eu acho que desta mesa aqui eu já presidi mais de 300 reuniões. Mas hoje Deus me permite e dá a honra de presidir uma das mais importantes reuniões da minha vida. E muito mais grato por vocês estarem conosco nesta tarde. Deus abençoe a todos. Declaro aberta a 34ª reunião solene de 2025 da Câmara Municipal de Campinas, com o intuito de homenagear, com entrega de medalha Arautos da Paz a diversas personalidades,
por proposição, por minha proposição, um projeto votado aqui na Câmara Municipal, que passou por várias comissões dentro da Casa de Leis, e todas elas foram aprovadas por unanimidade. Então, uma honra termos vocês aqui nesta tarde. Declaro aberta a presente reunião solene. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada e música Francisco Manuel da Silva, e do hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira e música Antônio Carlos Gomes. Convidamos os presentes a tomarem assento. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos aos nossos homenageados o prefeito de Campinas, Dário Saad, o deputado federal Jonas Donizete e o deputado federal Gilberto Nascimento, presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Convidamos à tribuna o vereador Carmo Luiz para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta tarde. Mais uma vez, boa tarde a todos. Saúdo mais uma vez a todos com a santa paz de Deus. Como eu disse já no início, né, uma grande honra nesta tarde presidir esta cerimônia. Uma cerimônia que nós já homenageamos grandes homens nestas mesas. Grandes pensadores, grandes juízes, grandes advogados, grandes médicos, grandes odontólogos, grandes juristas. E de todos eles, né, pensamos de dentro da sociedade para honrá-los, dentro da Casa de Leis, da Casa do Povo, da Câmara Municipal de Campinas. E nesta tarde o Senhor permitiu, pela sua graça e pela sua misericórdia, que pudesse eu, aos 55 anos, estar vivo para poder presidir esta importante cerimônia. O irmão Ideobrando, ele não é apenas um ator dentro da cidade de Campinas, né? Ele é um dos principais atores de mudança social dentro da cidade de Campinas. E eu sou testemunha disso, porque eu sou filho do irmão Claudomiro, da irmã Nena, que criados no Jardim São Marcos, né, irmão Ideobrando? Jardim Santa Mônica, na Rua 8. Tanta dor, tanta miséria, tanta violência, tanto sofrimento, né? E dentro da casa de oração, ouvindo a palavra do Senhor, Ele me trouxe até aqui, pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu lembrava alguns minutos do nosso querido irmão Ideobrando, das nossas reuniões de mocidade, ainda jovem, em que ele sentava o reio. Sentava o reio, não tinha dó não do nosso lombo, né, irmão Ideobrando? E a sua esposa disse que ele ainda continua assim. E foi isso que nos trouxe até aqui. Então nós somos muito gratos pela honra, né? Pela permissão de Deus nas nossas vidas. Deus tem permitido me fazer muitas coisas nessa cidade, nos quatro mandatos, né? Que Deus permitiu, pela sua graça também, porque a história é longa. E nesses 4 mandatos a gente tem trabalhado muito pela sociedade campineira, especialmente pelos mais pobres, especialmente nas favelas, nas comunidades, onde há a maior necessidade, aonde ninguém quer ir. E nós temos levado a nossa equipe até lá. E temos buscado melhorar a qualidade de vida da cidade de Campinas. Só que Deus, com todas essas lutas, né, nesta casa, Deus permite esses momentos maravilhosos, né, em que nós temos o privilégio de viver, né, de poder abraçar o nosso querido irmão Ideobrando Maciel, o nosso querido irmão Eli Maciel, um grande parceiro. Que Deus abençoe o querido irmão Eli, o nosso querido irmão Edson. Deus abençoe, meu irmão, por tudo. Hoje eu queria fazer um cumprimento especial a cada um de vocês que tiraram esse tempinho da vida de vocês para estar conosco aqui nesta tarde, né? Podiam estar em qualquer lugar,
mas escolheram estar conosco. E nenhuma honra, nenhum tipo de mérito que você receba na sua vida, se ele for dado em um quarto, em uma sala, ele talvez não tenha o mesmo valor de que quando recebemos uma honra, seja ela qual for, estamos sendo observados por aqueles nos quais amamos, né? E que nos amam e que nos respeitam. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nesta tarde, se dispuseram a estar, e nós só temos a agradecer por terem escolhido estar com a gente aqui. Deus abençoe a todos vocês. Fazer um cumprimento também às digníssimas esposas, a nossa querida irmã Maria Sebastiana da Silva Maciel, esposa do irmão Ideobrando. Querida, Deus abençoe. Eu imagino a prova que essa irmã passa, santo Deus, né? A prova que ela passa, né, no dia a dia. E as irmãs também, né, a esposa dos irmãos do ministério. Mas nós sabemos disso, não é fácil, mas pela graça de Deus ele nos conduz até aqui, né? Nos dignifica. Queria cumprimentar também a nossa querida irmã Elizabeth Mendes de Lima, nossa amiga, irmã querida, esposa do irmão Eli Maciel. Obrigado, com toda a sua família, que Deus abençoe. E a nossa querida irmã Rosa Maria das Graças de Lima, a esposa do nosso querido irmão Edson. Deus abençoe por estar aqui conosco. Um cumprimento especial ao irmão Marcelo Eduardo de Mendonça, que é presidente da administração da Congregação Cristã no Brasil, em Campinas. Para nós é uma grande honra. E eu tenho aqui três pessoas que eu tenho um carinho enorme. Meu pai hoje pela manhã, meu pai perdeu a nossa querida irmã Helena, que substituiu minha mãe na semana passada. Hoje eu tive de manhã com ele na loja. Ele está muito triste, muito mesmo, está bem abatido. Peço oração para todos os irmãos pelo meu pai. Foram 14 anos e Deus recolheu a irmã Helena na sexta-feira e ele está bem abatido. Mas hoje eu estou aqui com a minha irmã Carmen Lúcia Gregório da Silva, comum lá no Jardim Santa Mônica também, e que está congregando conosco junto com a sua esposa, ou melhor, está aqui conosco junto com seu esposo Giovani também. Deus abençoe, Giovani. E a minha companheira, que Deus tem preparado para me acompanhar nesta terra aqui, a minha querida, amada e linda Renata. Deus abençoe por você estar conosco aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Esse plenário, normalmente ele vem, né, carregado. Nós temos aí uma outra demanda na manhã, né? Na segunda. Nós teremos que abrir um procedimento de análise, É uma casa muito difícil, de ler, uma casa muito difícil, onde os debates são muito acalorados e as demandas são muito grandes, as leis, são 33 pessoas aqui, cada uma pensando diferente da outra, cada uma com a sua religião. É mais ou menos isso, né, que nós temos a composição da Câmara Municipal de Campinas. E dentro de todos esses debates, que é uma casa de debates, hoje essa casa, a Casa do Povo, se transforma numa casa de oração, podemos dizer assim, que é o que eu espero, que hoje o Senhor possa mostrar a sua glória para nós, que acreditamos, que confiamos nisso, e que nós possamos nesta tarde, no meio dessa casa de leis, que nós possamos trazer luz, e que nós possamos ser luz dentro dela, e que possamos fazer com que essa luz percorra, né, todos os gabinetes desta Câmara Municipal e traga tudo aquilo que a gente espera para a cidade de Campinas. Neste ano que a nossa igreja completa, né, 115 anos, no último dia 18, a Câmara Municipal se curva com muita humildade para reconhecer e expressar gratidão à igreja em nome dos nossos homenageados, que tem construído um trabalho em defesa da vida, em defesa da paz, em defesa do resgate. E como eu disse, né, eu sou testemunha disso. Quando meu pai veio lá da divisa do Mato Grosso, sozinho com a minha mãe, eu ainda com 6 meses de idade, foi a igreja que amparou, a igreja que sustentou, a graça que o sustentou e que o trouxe até aqui. E se hoje existe um filho do Jardim Santa Mônica, do Jardim São Marcos, quantos amigos pereceram, assassinados, mortos, presos,
e o Senhor nos conduziu, nos firmou, nos trouxe, e hoje, pela sua graça e pela sua misericórdia, nós estamos aqui batalhando juntos para construir a cidade dos nossos sonhos. E nós vamos continuar fazendo. É importante só ressaltar que Campinas é uma cidade de mais de 1.200.000 habitantes. As necessidades são muito grandes, muito grandes. O Ministério sabe disso, o quão grandes são as necessidades e o quanto deve ser feito. Mas nós só a construiremos se nos mantivermos unidos em justiça, em equidade, em equilíbrio e na busca daquilo que é mais importante para todos nós, a paz e a justiça. Então vamos continuar trabalhando. E para não ficar só nas minhas palavras hoje, que eu gostaria de pedir licença para ler um breve resumo da história de vida de cada um dos irmãos que estão sendo homenageados aqui nessa tarde. E eu vou começar pelo nosso querido irmão Ildebrando Maciel. Vou ler um pouquinho, até melhor, né, para poder... porque se deixar por político, ele vai longe. E eu quero falar um pouquinho da vida do nosso querido irmão Ildebrando Maciel. O nosso querido irmão Ildebrando Maciel nasceu no dia 13 de dezembro de 1936, na cidade de Ribeirão Bonito, filho do senhor Renato Maciel e da senhora Irene Monte Maciel. Cresceu no seio de uma família católica em uma colônia italiana, na região de Araraquara, no interior paulista, e com os seus pais vieram para Campinas atrás de novas oportunidades. Em Campinas, o irmão Ildebrando, após deixar um excelente serviço em uma indústria da região, porque teria que trabalhar no turno noturno e por não ter ninguém para dar atendimento à obra, ele passou a exercer o ofício de pedreiro. E com a sua própria profissão, construiu a sua própria casa e criou sua família. Mas seria na congregação cristã no Brasil que viria cumprir os seus maiores feitos e aceitar o seu chamado. Converteu-se, ainda jovem, aos 19 anos, com uma terrível asma. Sua mãe, Irene Monte Maciel, já não via mais cura para a doença do seu filho. Somente anos mais tarde, com a visita do seu amigo, companheiro de ministério, o irmão Cláudio Marsola, que após um culto em sua casa, em uma oração, fora curado e a sua enfermidade nunca mais se manifestou. Em Campinas conheceu e casou-se em primeiras núpcias com Maeli de Túlio Maciel, mulher virtuosa, de grande admiração pela igreja. Esta musicista da igreja era professora, ela com coração nobre em fazer o bem, sempre cuidando das pessoas carentes. Ajudou o irmão Ildebrando em seu ministério, sendo exemplo de companheirismo, de amizade, e com quem teve 5 filhos, a Priscila, o Osni, o Eber e os gêmeos Simei e Simélia, e vários netos em segundas núpcias com a irmã Maria Sebastiana da Silva Maciel, também uma mulher ajudadora e abençoada por Deus. Deus abençoe, viu, querida? Deus abençoe sua vida. O irmão Ildebrando aceitou o seu chamado para o ministério em 25 de novembro de 1956, ainda solteiro, começou a cooperar na região metropolitana de Campinas, mais precisamente em Vinhedo, anunciando as boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Anos mais tarde, sendo ordenado ancião, em 29 de abril de 1973, aos 37 anos de idade, pelo então ancião Miguel Espina. Atualmente é um dos anciães mais velhos do interior paulista e do Brasil. E o seu ministério realizou mais de 70 ordenações de anciães e de mais de 60 diáconos entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E por ser o ancião mais antigo, correspondendo pela Regional Campinas, que compreende 16 cidades, e pela cidade de Campinas, que conta hoje com mais de 101 casas de orações, sendo o ancião presidente das reuniões ministeriais da região metropolitana de Campinas, participou ativamente do crescimento das igrejas em todas as cidades, onde muitas delas cooperou diretamente desde o início da primeira igreja. Foi o caso de Santa Mônica, né, irmão Ildebrando? Foi o caso de Santa Mônica. Através do ministério, o irmão Ildebrando Maciel realiza os serviços de acolhimento, aconselhamento, apoio espiritual, social às famílias, casais, crianças, idosos, adolescentes, jovens, sempre com muita dedicação. E o seu exemplo no ministério é notório por
todos os conservos, sendo um exemplo de homem de Deus, admirado pela sua postura e respeitado por seus pares e pela igreja durante a vida ministerial, sempre buscou auxiliar os mais necessitados, conforme mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive acolhendo famílias em sua casa, e quando essa não tinha para onde ir, até que essas pessoas se estabilizassem, acolhia-as para seguirem sua vida. Então podemos observar que é por isso e por tantas outras obras é que hoje a Câmara Municipal de Campinas oferece ao nosso querido irmão Ildebrando Maciel a honra, o diploma, a medalha Arautos da Paz por todo o serviço prestado à nossa cidade. Uma salva de palmas ao nosso querido irmão Ildebrando Maciel. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Em pé. Deus abençoe, meu irmão. Muito bom. Gostaria de falar um pouquinho do nosso querido irmão Eli Maciel, um amigo, um parceiro. Tem sido para mim um baluarte, uma força. Acreditou em mim quando ninguém acreditava, né? Confiou em mim quando ninguém confiava. Me ajudou quando eu já me sentia derrotado. E hoje está aqui conosco. Deus abençoe você, a sua família, a sua esposa, seu filho, sua nora, toda a geração, sua filha, todos que estão conosco aqui nesta tarde. O nosso querido irmão Eli Maciel de Lima nasceu no dia 3 de março de 1971. Ele é um ano mais novo que eu. Na cidade de Apucarana, no Paraná. Filho do senhor Dercílio Maciel de Lima e da senhora Maria Conceição Faria de Lima. Em 1978 veio morar na cidade de Campinas, residindo no bairro Parque Universitário de Viracopos. É casado com a contadora, a irmã Elizabeth Mendes de Lima, e tendo como filhos o advogado Dr. Tiago Mendes Maciel de Lima e a estudante de medicina Ana Flávia Mendes Maciel de Lima. Uma honra tê-los aqui. É advogado, contador e professor universitário há mais de 2 décadas, é palestrante internacional, com apresentação em trabalhos em Sorbonne, na Universidade de Paris. Acompanhei todo esse trabalho dele, aliás, vai voltar a fazê-lo. Feito esse que enche de orgulho toda a comunidade e a sociedade campineira, pois na sua mocidade, uma reunião da mocidade, Deus lhe falou que no meio dos bacharéis dessa terra lhe colocaria. E quando ali estivesse, lembraria da sua promessa, da promessa que Deus tinha feito. Nascido em um lar cristão, onde seus pais lhe ensinaram e educaram na doutrina cristã, converteu-se ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em 1982, com 11 anos de idade, obedecendo nesse mesmo ano nas águas do Santo Batismo, na Igreja Congregação Cristã no Brasil, no Bonfim, em Campinas. Fez parte da orquestra da Congregação Cristã, iniciando em 1989 e permanecendo até o mês de setembro de 1992. Quando fora confirmado para cooperador de jovens e menores, permanecendo até o mês de maio do ano de 2013, a partir desta data, passou a exercer o ministério de cooperador oficial junto à Igreja do Parque Dom Pedro. Foi ordenado ancião em 26 de julho de 2014 pelo irmão ancião Ildebrando, na mesma Igreja do Parque Dom Pedro II, permanecendo até os dias de hoje, sendo o ancião da Igreja Congregação em Campinas e responsável pelo distrito do Ouro Verde, onde coopera com as igrejas em Campinas, em especial a dos bairros Parque Dom Pedro, Mauro Marcondes, Planalto de Viracopos, Ademar de Barros, Campinas Verde e Chácaras Vila Vitória. Em seu ministério, junto com a congregação, também responde pelo Departamento de Acessibilidade, o DEPAC, por toda a região metropolitana, coordenando trabalhos de estudos de Libras e políticas de acessibilidade da igreja nas 16 cidades
é ainda responsável pelos intérpretes de Libra em toda a região metropolitana de Campinas. Através do seu ministério, o irmão Eli Maciel coopera em sua função de guiar os fiéis para o caminho da salvação eterna, ensina-lhes a palavra de Deus, sempre aconselhando, orientando e promovendo acolhimento e aconselhamento espiritual e social às famílias e aos carentes, casais, crianças, idosos, adolescentes e jovens. Ou seja, desenvolve com cuidado pastoral a parte espiritual, as pessoas e comunidades, além de resgate e direcionamento de pessoas com dependência química. Na sua vida ministerial, sempre busca auxiliar os mais necessitados, conforme o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos visto a ação de Deus na vida, no ministério desse irmão, quando ele tem olhado para aqueles que são os últimos a serem olhados. Aqueles nos quais às vezes a gente não lembra, nós não construímos uma rampa, nós não deixamos a porta mais larga, nós não lembramos que eles não têm as mesmas condições que nós temos. E muitas vezes isso é percebido aqui na Câmara Municipal de Campinas, é percebido no banco quando a pessoa vai, e é percebido também dentro da igreja muitas vezes. Então é necessário que tenhamos dentro do ministério homens de coragem e de fé, que façam com que as necessidades de todos aqueles que quiserem acessar a igreja e cultuar o Senhor dentro da igreja, ele possa fazê-lo. Mesmo que ele não ouça, mesmo que ele não veja, mesmo que ele não ande, é necessário que se faça. E esse ministério é que o irmão Eli vem conduzindo com muita maestria, e é por isso hoje que entregamos a você a medalha Arautos da Paz da Câmara Municipal de Campinas. Uma salva de palmas para o irmão Eli Maciel. Um cumprimento especial ao nosso querido irmão Silvino Edson de Lima, nasceu no dia 23 de junho de 1954, na cidade de Campinas, filho do senhor Antônio Gonçalves de Lima e da senhora Etelvina Antônio Domingues de Lima. Residiu no bairro Parque Ipiranga, é casado com a querida irmã Rosa Maria das Graças Batista. Muito obrigado, querida, de estar conosco. E tendo como filhos Rosimari de Lima, Roselaine de Lima, Rosielen de Lima e o Robson César de Lima. Nascido em um lar cristão, onde o seu pai foi por muitos anos cooperador da igreja, no qual lhe ensinou, educou dentro da doutrina cristã. Converteu-se ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em 1966, com a idade de 12 anos, obedecendo neste mesmo ano nas águas do Santo Batismo, na Igreja Congregação Cristã, também no Bonfim. Foi ordenado diácono em 1987 pelo nosso querido irmão ancião Miguel Espina, na congregação do Parque Ipiranga, em Campinas, e atualmente exerce suas funções como diácono na Central de Campinas, Bonfim, e o seu ministério, junto com a congregação, e preside reuniões de diáconos, pois está entre os mais antigos responsável pela piedade das 16 cidades da Regional de Campinas, bem como também auxilia na coordenação da piedade na Espanha, no qual constantemente realiza viagens missionárias para aquele país. Através do seu ministério diaconal, o senhor irmão Silvino Edson de Lima, realiza os serviços de acolhimento, aconselhamento a enfermos, a cobertura social às famílias carentes, às crianças, aos casais, aos jovens, aos adolescentes. E neste cuidado diaconal e espiritual, as pessoas que têm cuidado durante toda a sua vida ministerial, ele tem buscado levar aos mais necessitados e pobres e enfermos, com discrição e simplicidade, cumprindo a obra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, fazendo com que os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo seja feito nessa terra, acudindo aqueles mais necessitados. Então sabemos, meu irmão, muitas vezes alguém da igreja vai imaginar, mas o irmão do ministério, ele não está cumprindo mais do que a função dele, né? De cuidar dos mais pobres, de fazer o seu dever.
Mas como eu disse aqui, bem no começo da minha fala, muitas vezes nós temos que pensar alguns membros dentro da sociedade para mostrar para a sociedade como luz, como farol, que vale a pena. Que em algum momento o Senhor vai vir de volta e vai dizer: bem-aventurado, meu filho, obrigado, parabéns. Então, hoje, a Câmara Municipal de Campinas, em nome de toda a população de Campinas, abraça esses queridos irmãos, e eu quero uma salva de palmas ao nosso querido irmão Edson. Deus abençoe, irmão Edson. Queridos, como pudemos observar, uma breve relato da história de vida e trajetória de cada homenageado nesta tarde, o que comprova o digno e justo merecimento de receberem, com toda a gratidão da cidade de Campinas, o nosso reconhecimento público, em razão de todos os serviços que foram prestados, realizados, idealizados em defesa da vida e da paz na nossa cidade. E como vereador desta cidade, e como eu disse já pelo 4º mandato, claro que pela misericórdia de Deus, eu fui chamado na graça desde a minha infância. Graças a Deus, nasci dentro de lar cristão, criado na Comum do Jardim Santa Mônica, ajudei na construção daquela maravilhosa igreja, onde o meu pai, o irmão Claudomir, é encarregado de orquestra até hoje, pela graça de Deus. E atualmente a minha comuna no Jardim São Domingos, toda a família, negócios, todas as minhas coisas são na região do Descampado, junto com o irmão Elias. Eu sinto muita alegria no coração e pela oportunidade de ter sido instrumento para proporcionar esta importante e singela homenagem para o irmão Ildebrando, para o irmão Eli e para o irmão Edson. O salmista vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E hoje nós podemos ver, como eu acabei de dizer, podemos ver os passos desses homens bons sendo confirmados e honrados por Deus nesta tarde, na Câmara Municipal de Campinas. Um forte abraço a todos. Gostaria de, antes de terminar, deixar... Alguns me conhecem, outros irmãos não me conhecem. Eu venho de uma família muito simples, sim, vinda lá do Mato Grosso, e criados ali no São Marcos e depois no Santa Mônica, e Deus preparou tudo, permitiu tudo na nossa vida, e me trouxe para cá, só que ainda jovem, em torno de 17 anos, acompanhando a minha mãe, que visitando doentes ali na Rua 15, no Jardim Santa Mônica, no Jardim São Marcos, na Rua 9. O irmão Ildebrando lembra, e muitos irmãos que estão aqui lembram, naquela época ainda não tinha nada urbanizado, Era aquela água preta, fedida, os irmãos viviam em cima de palafitas. E um dia, aos 16, 17 anos, o Senhor tocou meu coração no meio daquela favela. Nós morávamos bem, moramos até hoje, no fundo da congregação. O Senhor permitiu que nós tivéssemos um terreno, uma casa maravilhosa no Santa Mônica. Mas nas visitas da minha tia Naura, da minha tia Clarice, da minha mãe, aos irmãos ali embaixo, na Rua 15, na Rua 17, o Senhor tocou no meu coração que precisava ser feito alguma coisa. E eu não tinha ideia do que era. Aquilo me tocou durante muitos anos. E aos 25 anos, eu estava em Indaiatuba nesta época, família, o Senhor tocou, me chamou para ir para o Campo Belo. E quando eu fui para o Campo Belo e falei para a minha família que eu estava indo para o Campo Belo, santo Deus, eles começaram a orar para que eu pudesse, para que Deus pudesse tirar aquilo da minha cabeça. Por que você vai fazer no Campo Belo? Tem outro lugar para você ir, você vai para o Campo Belo. E foi lá que Deus me mandou. Foi lá que Deus me mandou aos 27 anos de idade. E hoje eu estou com 55. Faz 28 anos que o Senhor me mandou para lá. E eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui hoje, nós sabemos da miséria, das necessidades que existem naquela comunidade, que nós temos muitas salas de orações lá dentro. As necessidades são tão grandes, as violências, as diferenças, as faltas, a falta de vaga nas escolas, a falta de esgoto, a falta de asfalto, a falta de segurança pública, a falta de dignidade humana que impera uma Etiópia dentro da região metropolitana de Campinas.
mas desde o meu primeiro mandato, em 2012, nós temos trabalhado para levar dignidade para aquela população, e Deus tem permitido e levantado e feito a obra, porque hoje já são mais de 15 mil ligações de esgotos, já são quase 8 escolas, já são quase 80 quilômetros de asfalto, já são escolas de educação. Nós conseguimos levar mais de 6 postos de saúde dentro da comunidade, sistema de saúde dentro da comunidade, e vamos trabalhar para levar dignidade humana para toda aquela população e resgatar aquele pedacinho da cidade que tem irmãos orando lá e acreditando que o Senhor vai fazer uma obra, e nós cremos nisso. E vamos continuar trabalhando aqui na Câmara Municipal para fazer a dignidade humana chegar não apenas no Campo Belo, mas fazer com que a dignidade humana e a justiça prevaleça na cidade de Campinas, e que Deus seja justificado e glorificado nesta terra. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde para nós. Deus abençoe. E neste momento, teremos a entrega das medalhas Arautos da Paz aos nossos homenageados. Os homenageados recebem a honraria por sua contribuição à defesa da vida e da paz. Por proposição do vereador Carmo Luiz, recebe primeiramente o senhor Hildebrando Maciel. Por iniciativa do vereador Carmo Luiz e proposição do vereador Marrom Cunha, recebe a honraria o senhor Eli Maciel de Lima. Por iniciativa do vereador Carmo Luiz e proposição do ex-vereador Fernando Mendes, recebe a medalha o senhor Silvino Edson de Lima. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Ai, Jesus. Agora, vamos dar início aos discursos de agradecimento. Convidamos primeiramente à tribuna o senhor Hildebrando Maciel. Você quase não entende nada de tribuna. Nada, nada. Sabe nada de microfone.
Eu tremendo, ele... Deus seja louvado. Amém. A maioria aqui, toda irmandade, a gente agradece a Câmara e o irmão Carmo, que a gente conhece desde menino, lá no Santa Mônica, e a gente mudou para Campinas em 1946. Campinas ainda era uma menina, hoje é uma senhora, reconhecida no mundo todo, uma grande cidade. Estamos aqui há quase 80 anos, acompanhamos a obra desde o começo, que existia uma casa de oração e 2 salas. Hoje passa de 100 lugares. Deus operou e continua operando para a glória do seu nome. A gente agradece o irmão Carmo e também todos os vereadores. A gente não deixa de lembrar do prefeito Magalhães Teixeira, que também cooperou muito conosco na congregação. Ele chamou nós para orar lá, quando ele estava nos últimos momentos de vida. Fomos na Unicamp orar por ele e agradecer ele ainda nos momentos que ele estava vivo. Também Jonas Donizete, que é deputado, a gente agradece, que também cooperou muito conosco na congregação, principalmente na central. Oramos junto com ele lá na prefeitura e os demais. Ele mesmo foi o primeiro a ajoelhar. E a gente está agradecendo todos, o irmão Carmo, que está aqui, que projetou esta parte para nós estarmos juntos, este grande número de irmãos. Também agradecemos vocês que vieram. E Deus abençoe a todos com a paz de Deus. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Passamos a palavra agora para o senhor Eli Maciel de Lima. A paz de Deus com todos. Amém. Cumprimento ao nobre vereador, presidente da mesa. Também cumprimento ao nosso querido presidente da administração, o Marcelo. Também cumprimento também o nosso irmão Debrano, o nosso irmão Edson, por estar aqui, né? Para mim, como o mais novo desta bancada, né, irmão Carmo? Eu sou mais novo, né? O mais caçula, não sei com o Marcelo quantos anos tem, mas nós estamos pareando na idade. Para mim é uma felicidade estar aqui, por ver rostos amigos, de estar também recebendo esta honraria. Eu nem imaginava que um dia, figuras que para mim, que aqui estão sentados, que serviram de alicerce para a minha vida espiritual, eu estar recebendo uma honraria junto a eles, nunca passou na minha cabeça. O irmão Debrando foi meu ancião quando eu era menino, ali no Parque Dom Pedro. Vi o servo de Deus e eu cresci seguindo os conselhos que Deus dava na boca do servo de Deus. E estar aqui hoje, nesta casa, irmão Carmo, casa que é a voz do povo, a casa do povo dessa cidade, recebendo esta homenagem, eu estou bastante honrado e bastante emocionado, por ter também aqui algumas lembranças
Nós, o ministério, não fazemos nada para sermos homenageados. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E quem tem que ser louvado é o Senhor, o nosso Deus. Pela saúde, pela força, pelo aquilo que Ele nos concede. Mas, aquilo que nós fazemos sempre fica nos memoriais. Querido irmão Debrano, o que o irmão fez, ficou nos memoriais. E esta honraria, o irmão é digno de recebê-la como os demais componentes. É digno por quê? Porque todas as obras boas ficam registradas. E me traz a figura de Mardoqueu. Um homem simples, que não estava preocupado em se aparecer para ninguém, mas trabalhava com singeleza. E eu escuto, e sempre nós escutamos, e os conservos de ministério aqui sabem, que o irmão Debrano sempre fala, nós não fazemos nada, nós cooperamos com a Irmandade. Não é isso, irmão Debrano? Que o irmão nos ensina? Sempre cooperando com a Irmandade. Então nós não fazemos nada para receber glória. Mas a honraria é bom. É gostoso. Traz para nós uma dignidade. Principalmente, amados, que nós, muitas das vezes, precisamos de ser reconhecido, de ser lembrado. Porque muitas das vezes recebemos muitas pedradas. E as pedradas, muitas das vezes, elas fazem a gente ficar um pouco machucado. Mas quando nós recebemos uma honraria dessa, faz nós refletir. A honraria faz trazer em nós uma reflexão. E eu vou aqui dar uma lida, que a medalha Arauto da Paz, no qual nós estamos recebendo, Arauto é falar. Arauto é ser mensageiro. Nós somos mensageiros da palavra do nosso Senhor, da palavra da verdade, da palavra da reconciliação. E ser reconhecido com esse título pela cidade de Campinas, com certeza é uma lembrança de Deus, por tudo aquilo que foi feito, por tudo aquilo que foi plantado, por tudo aquilo que o servo de Deus, nosso querido irmão Debrano, plantou, ensinou e continua plantando e ensinando. E estar junto a essa bancada, que nem o vereador Carmo disse, que para ele é a mais importante, imagine para mim, estar aqui do lado de quem eu a vida inteira admirei. E hoje, publicamente, eu falo isso para a família do irmão Debrano que aqui está. Eu admiro o irmão Debrano como pai. Eu costumo dizer, eu corto o cabelo estilinho assim, pé disfarçado, porque eu copiei sempre o irmão Debrano. Então não estou bajulando, não, estou sendo sincero. É uma homenagem, que estou sendo homenageado, mas a dignidade é dele. Por ele estar aqui junto de nós e a cidade de Campinas ser o que é. E a regional Campinas ser o que é. E a congregação cristã ser o que é. Por trabalho árduo do servo de Deus na frente de nós, conduzindo os nossos trabalhos. Então, receber esta medalha, eu agradeço sinceramente, de todo o meu coração, ao vereador Carmo, ao presidente também da Câmara, ao prefeito, e desta homenagem que aqui está, todos os que compareceram, os convidados, nossos parentes, e em especial a minha querida esposa, ao meu querido filho Tiago, a minha filha Ana Flávia, a minha nora Letícia, a sua mãe. Eu não vou falar do meu alvo, o alvo eu não posso falar, Ao Lucas, Lucas, que namora a minha filha, chamo ele de alvo, porque o pai, cartucheiro de 12 tiros, então já está preparado, Lucas? Mas quero agradecer a minha família, que é a base da minha estrutura. São eles que eu ali choro, que eu reclamo, e são eles que me sustentam. Eu tenho muito orgulho de ter meus filhos, que são realmente para mim, o meu alicerce. E principalmente a querida Irmandade, porque se não fossem as vossas orações,
nós aqui não estaríamos. Agradeço sinceramente de coração. Muito obrigado. Deus abençoe. Chamamos para seus agradecimentos o senhor Silvino Edson de Lima. Deus seja louvado. Também como os irmãos agradeceram, né, por essa homenagem recebida, que para mim também é uma grande surpresa, nunca esperava isso. Venho de uma família simples, humilde, pobre, mas chegou nesse dia, estou recebendo essa homenagem, ao qual eu agradeço primeiro a Deus de ter me concedido isso, porque se não fosse permissão de Deus eu não estaria. Vereador Carmo, né, que intermediou e conduziu, junto aos demais vereadores, essa casa que aprovou. Agradeço a todos. E quanto a essa honraria, e foi falado algumas coisas que nós fazemos e que, pelo ministério concedido a nós, vamos dizer, é nosso compromisso com Deus de fazer essa parte. Embora, como está nas Sagradas Escrituras, se fizermos tudo, ainda somos servos inúteis. Agora eu que reconheço que estou devendo bastante, imagine a minha inutilidade. Mas agradeço a Deus e divido essa honraria com os meus companheiros de ministério, os que estão aqui, os que não puderam vir, e com todos os irmãos. Essa honraria não é para mim, é para todos nós, porque se não fosse a cooperação de todos, eu não teria feito nada também. O pouco que eu fiz, eu não teria feito. Assim dou graças a Deus e a todos vocês, ao Carmo mais uma vez, nosso querido irmão Carmo, e a todos que estiveram envolvidos nessa solenidade, os nossos agradecimentos. E continuo contando com a cooperação de todos, principalmente nas orações, que na oração nos apresentando, certamente o Senhor nos ajudará a que essa honraria de prestarmos os serviços, né, que é essa honra, o mérito por isso, que possa estar no nosso coração e possamos fazer essa parte todos os dias da nossa vida. Por tudo, Deus seja louvado. Gostaríamos de mencionar que enviou também sua justificativa de ausência, com cumprimentos aos nossos agraciados desta tarde, o deputado estadual Dirceu Dalben. Convidamos agora à tribuna para suas homenagens Marcelo Eduardo de Mendonça. Senhoras e senhores, nosso muito boa tarde e também a nossa querida Irmandade, por que não, a nossa saudação com a paz de Deus. Amém. Também muito feliz, alegre por estar aqui, representando a administração da Congregação Cristã no Brasil, na cidade de Campinas. Pela administração, quero deixar aqui também a nossa satisfação por esse momento, por essa honra, em homenagem a esses caros servos de Deus. Sabemos que muitos outros também deveriam estar aqui nessa mesa, recebendo essas medalhas, por tudo que nos ensinaram, como foi falado aqui até agora, por tudo que nos doutrinaram, segundo aquilo que está na Palavra de Deus. E temos esse prazer muito grande de poder estar aqui hoje, e se estamos é por conta do que esses caros irmãos nos ensinaram mesmo até hoje. Seguimos eles, as suas condutas, assim como o apóstolo Paulo disse, né, que sejam de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
E assim nós imitamos esses irmãos até hoje, assim como eles nos ensinaram os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome da administração da Congregação de Campinas, é uma honra muito grande estar aqui representando nesta sessão solene, agradecendo aqui ao caro vereador, nosso irmão Carmo, como também ao prefeito Dário, que deixou a sua justificativa que não poderia estar presente. Então, para nós abrir a essa casa laica, para que estivéssemos aqui, esse grande povo da congregação cristã e os demais parentes e amigos, para nós é uma honra muito grande e nós reconhecemos essa visão, esse enxergar do poder público à congregação. Isso para nós é necessário. Nós também temos uma participação muito grande como sendo uma sociedade, uma instituição, uma organização da sociedade civil, que faz parte do terceiro setor, que é aquele que trabalha nas lacunas em que o governo às vezes não dá conta, é aquele que trabalha na assistência social, seja na questão da parte religiosa, como são as igrejas, como também as partes de arte e cultura, e também toda a parte de ambiental e muitas outras, tudo que se faz parte dessas organizações do terceiro setor, nós somos uma delas também, e estamos aqui muito felizes por poder também prestar esse pouco de serviço à comunidade também. A igreja é aberta a todos aqueles que querem também se achegar ao Senhor por essas portas e também procurarem aí a salvação das suas almas, que isso é o nosso maior desejo. Então, eu agradeço por tudo esse movimento, fico muito feliz por essa honraria e por estar aqui também, sendo honrado. Me pegaram ali de surpresa, eu fui convidado só pelo irmão Edebrando, mas me pegaram de surpresa agora para que estivesse aqui compondo a mesa também, e fiquei feliz por isso também. Agradeço a todos por essa homenagem aqui também. Meu muito obrigado a todos. Neste momento, em nome do gabinete do vereador Carmo Luiz, chamamos Bruna Maiara Zotesso, que fará a entrega de flores para a senhora Maria Sebastiana da Silva Maciel, esposa do nosso homenageado, o senhor Hildebrando Maciel. Agora, pelas mãos de Juliane Maia, recebe flores a senhora Elizabeth Mendes de Lima, esposa do senhor Eli Maciel de Lima. Também é presenteada com flores, pelas mãos de Yasmin Roque de Oliveira, a senhora Rosa Maria das Graças de Lima, esposa do senhor Silvino Edson de Lima.
Com a palavra, o vereador Carmo Luiz para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Mais uma vez, né, agradecer a cada um de vocês que estiveram nesta tarde aqui conosco. Uma tarde especial, né, onde nós pudemos abraçar, né, essas pessoas queridas, amadas, né, que fazem parte da nossa história, da nossa trajetória de vida. E como eu disse lá, toda honraria observada por aqueles que amamos ou que nós admiramos, né, tem o seu valor. Então, gratidão por todos estarem conosco nesta tarde. Mais uma vez, para mim, eu volto a repetir, né, uma grande honra poder presidir participar, né, colaborar para que estas honrarias fossem entregues. Eu queria fazer um agradecimento especial a Cimeia, ao Ranieri. Obrigado, Ranieri. Obrigado, Cimeia, por tudo, viu? Pelo carinho, por tudo. O filho, a esposa, o Ranieri, esposa da Cimeia, por estar conosco. Queria fazer um cumprimento especial mais uma vez à minha querida irmã Carmen Lúcia. Obrigado por estar aqui. Orar a Deus pela sua vida, pela sua saúde, que Deus fortaleça você em tudo, né? Esse é o nosso objetivo, né? O Cimei também está aí? Cadê o Cimei? Levanta a mão aí, Cimei. Oh, meu irmão, Deus abençoe, viu? Está com a gente aqui, uma honra ter você com a gente aqui, viu? Deus abençoe. E a família toda, né? Quem mais? Olha lá, olha o pessoal todo. Deus abençoe vocês de estarem conosco aqui nesta noite especial, nesta tarde especial, viu? Muito obrigado. Agradecer, como eu disse, minha irmã Carmen Lúcia, obrigado por estar conosco mais uma vez. É uma honra, peço mais uma vez o carinho da oração dos irmãos ao meu pai, que está bem abatido, tadinho, precisando muito, né, de oração neste momento difícil e não pôde estar com a gente aqui hoje. Mais uma vez cumprimentar a serva de Deus, minha parceira, minha companheira, que Deus tem preparado, a Renata, para caminharmos junto nessa trajetória. Quero estender toda a minha gratidão também ao cerimonial da Câmara Municipal de Campinas, a essas meninas maravilhosas que nos ajudam, que colaboram, que fazem com que este espaço, este evento tenha qualidade. Estendo também o meu agradecimento a toda a equipe da TV Câmara, que estão aí por trás dos vidros, né? Mas que nos ajudam e colaboram para que este evento seja um sucesso, junto com os bombeiros, os guardas, as copeiras, todos aqueles que cooperam para que nós pudéssemos ter esta tarde de qualidade aqui. Então, nossa gratidão a todos, um agradecimento especial à nossa equipe, a equipe da Câmara Municipal de Campinas. Queria colocar à disposição dos irmãos, de todos que precisarem, o gabinete 25 da Câmara Municipal de Campinas. Não está aberto, não, ele está escancarado, tá bom? Não tem, se a porta estiver fechada, pode abrir, não precisa nem de bater, tá bom? À disposição o gabinete 25, para que nós possamos continuar trabalhando e conduzindo este trabalho na cidade de Campinas. É uma honra. Agradeço a todos que fiquem à disposição e Deus preparando, eu quero estar congregando onde puder juntos e levando a saudação de todos os irmãos com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Está encerrada a presente reunião solene. Deus abençoe a todos.